Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para apresentar mais um conteúdo relacionado ao tema Setembro Amarelo. Hoje nós vamos falar aqui com a Mirela Furque, um tema relacionado aí ao suicídio e sua presença, sua agressividade no público de adolescentes e jovens adultos. Mirela, gostaria que você fizesse uma rápida apresentação da sua atuação profissional. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, É muito importante estar falando sobre esse assunto, desmistificando algumas questões. Eu sou psicóloga clínica, atendo este público que sofre com esta questão da ideação suicida, Eu já estou na clínica há 12 anos, eu atendo tanto a família, quanto o adolescente, quanto o jovem que sofre com essas questões. Mirela, então para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você fizesse uma contextualização rápida. Nós percebemos que as estatísticas comprovam que no mundo inteiro, não apenas aqui no Brasil, o índice de suicídios é ainda maior no grupo de adolescentes e jovens adultos. A estatística apresenta que de 15 a 24 anos. Você saberia contextualizar, nos dar aí uma noção por que é que este índice é ainda maior neste público? Márcia, o que eu percebo, principalmente na minha experiência clínica, é que este tipo de público, as pessoas desta idade, na verdade, dessa geração que nós estamos dizendo, são pessoas que têm baixa capacidade a lidar com frustração. O que nós estamos dizendo que é essa baixa capacidade de lidar com frustração? Hoje é tudo muito imediatista. Então, se eu quero assistir um filme que acabou de ser lançado, facilmente eu consigo acessar esse filme na TV da minha casa. E aí, nossa, esse filme tá chato. Não gostei disso, o que eu faço? Simplesmente passo para o próximo. Eu descarto e passo para o próximo. E aí, quando eu me deparo com um problema que eu não consigo resolver, o que acontece? Eu me sinto incapaz. E aí, como eu me sinto incapaz, como eu não consigo lidar com a minha frustração, eu falo, opa, eu não tenho condições de resolver esse problema. Como eu não tenho condições de resolver esse problema, a forma que eu resolvo é, de repente, pensando em tirar a minha vida. Mirela, no vídeo anterior, você comentou conosco sobre alguns comportamentos, algumas sinalizações que podemos identificar em uma pessoa com ideação suicida. Em se tratando propriamente dito do adolescente, como que pais, familiares, amigos poderiam observar essas sinalizações do comportamento deste adolescente? Este adolescente, na verdade, ele vai ter uma tendência de reclusão. Então, ele tem uma tendência de ficar mais tempo no quarto, ele tem uma tendência de não ficar encontrando com os amigos. Então, se é um adolescente que já gosta de jogar, ele vai passar mais tempo jogando, ele vai ter essa tendência de partir para jogos mais violentos. Às vezes, se ele era um adolescente que se alimentava com a família, se no momento do almoço tinha o costume de comer com todo mundo, ele já não vai querer comer com essas pessoas. Ele vai, de repente, comer um outro horário ou pegar o prato e comer no quarto. A questão escolar é uma questão que é um indício que é muito forte, porque o desempenho escolar cai, a interação com os amigos cai, a interação social. Então, esse adolescente, ele já não quer mais sair de casa, ele para de se arrumar, para de ter algumas preocupações com a sua aparência, cabelo e coisas básicas, coisas
da nossa rotina, escovar os dentes, lavar o rosto, tomar banho, trocar de roupa. Então, tudo isso acaba sendo influenciado. Além do que, esse adolescente também tem uma tendência a ficar mais agressivo. Então, qualquer coisa que um familiar fale, qualquer tipo de cobrança que ocorra, ele tende a responder com muita aspereza, com muita agressividade. E tem também a questão da vestimenta, porque às vezes esse adolescente, ele está se automutilando. Então, às vezes ele está cortando os pulsos, e aí ele vai ter uma tendência do que? Utilizar uma roupa de manga longa, que cubra essas partes do corpo que ele está mutilando, né? Você acredita que a cobrança hoje é cada vez maior dos pais, da sociedade, de uma economia capitalista, sobre esse jovem, sobre esse adolescente, dele ser extremamente bem-sucedido, dele ter excelentes notas, seja na escola, seja na faculdade, isso também vem a agravar ou esse tipo de cobrança, na verdade, é natural, deveria ser natural dos pais? O que você acha? Enquanto mãe, eu me vejo como uma figura que se preocupa com o filho. Eu queria que meu filho fosse bem-sucedido, queria que meu filho fizesse uma boa faculdade, tivesse boas notas. Mas qual é o limite dessa cobrança? Como que nós podemos identificar se isso chega a ser prejudicial ao comportamento, à autoestima desse adolescente, ou se isso pode ser motivação, pode se tornar em um fator para levá-lo a cada vez mais buscar melhorias em sua vida? Como que eu vou diferenciar esses dois limites? Isso é muito interessante, né, Márcia? Porque quando você coloca esta questão, nós temos que reconhecer que seres humanos não é como receita de bolo. Então, de repente, eu tenho 2 filhos e com cada um desses filhos eu tenho que ter uma abordagem diferente. De repente, um filho necessita que eu seja muito diretiva, que eu cobre, que eu oriente, e o outro filho, na verdade, não consegue lidar com este tipo de questão. Esse outro filho, ele se sente pressionado, ele se sente incapaz, ele sente que, na verdade, tudo que ele tem para oferecer, nada disso supre a necessidade dos pais. Porque os pais, na verdade, quando eles pensam na felicidade dos filhos, pensam nessa questão de ser bem-sucedidos, os pais estão pensando neles, né? Porque assim, o que de repente é ser bem-sucedido para mim é pegar uma mochila, sair pelo mundo afora e viajar e conhecer pessoas novas e conhecer cultura nova. E de repente, para o meu pai, ser bem-sucedido é se eu for aprovado numa faculdade federal, se eu estiver ali no outdoor de uma avenida principal da minha cidade, estiver como o primeiro. E a escola, a instituição de ensino, ela também acaba agravando essas questões, né? Porque ela precisa desse respaldo que o ensino que ela está oferecendo está dando condições para que esse jovem seja um destaque. Ingresse em uma boa faculdade, em uma federal, não é? E isso não é sucesso, né? Quantas questões voltadas a este quesito que nem sempre o bom aluno será o profissional de sucesso. Agora, me fala uma coisa. O pai já percebeu, não é, essa ideação suicida do filho? Como que ele pode convencer o filho a procurar um tratamento? Na adolescência, isso costuma ser algo mais complexo,
Porque nem sempre os adolescentes são expansivos. Nem sempre os adolescentes querem falar sobre os problemas. Porque ele às vezes já vem com uma carga, ele já vem com aquela questão do julgamento. E quando o pai propõe uma ajuda profissional, o que esse adolescente acredita? Que esse profissional vai ser a ponte entre ele e o pai. Então ele acredita muitas vezes que ele de repente vá num psicólogo e que esse psicólogo vai contar para o pai dele tudo o que ele disse para esse pai. E isso não ocorre, né? Nós estamos tratando de algo sério, algo baseado num sigilo, né? Claro que a única coisa que quebra sigilo terapêutico é a ideação suicida. Mas se este pai está buscando ajuda para este filho, já relatando desta questão da ideação suicida, cabe somente ao profissional alimentar uma relação, resgatar uma relação ou construir, porque muitas vezes essa relação nunca existiu. Né? Então, cabe a esse profissional, de uma forma assertiva, de uma forma sem expor o seu paciente, sem expor aquele sujeito, porque quem é o importante daquela situação é o sujeito que está com a ideação suicida. Então, esse profissional vai ter todo o cuidado de manter o sigilo no que deve se manter o sigilo e trabalhar com toda essa família, com toda essa rede de apoio, para que crie um ambiente favorável, para que esse adolescente consiga, na verdade, criar relações de valores com essas pessoas. Relações, na verdade, que esse adolescente possa confiar, que esse adolescente possa estar livre de julgamentos. Mirela, e em relação à sexualidade e à ideação suicida, o que a gente pode entender? Quais seriam suas orientações nesse sentido? A bebida e o álcool, na verdade, já faz com que a pessoa perca a sua censura. Ela perde um pouco do seu, como que a gente pode dizer, do seu nível de crítica perante a realidade. E aí exacerba, impulsiona o que esse sujeito já está pensando. E aí o sujeito ele já não está feliz com a vida que ele está levando, ele já está cheio de problemas, ele recorre ao quê? À bebida, à droga, ao tabaco. E aí tem uma outra questão que é a questão sexual. Entre esse conflito de geração, hoje é muito comum, por exemplo, eu atender adolescentes que eles relatam para mim a bissexualidade. Então, a bissexualidade como uma opção sexual. E aí, quando eles relatam isso para um pai que almeja que o filho case, constitua família, tenha filhos, o pai não consegue lidar com isso. E tem algo mais difícil ainda que eu percebo que as famílias têm dificuldade de lidar. Não é só a questão da bissexualidade. Nós, enquanto pais, desde a concepção dos nossos filhos, idealizamos um futuro para os nossos filhos. Idealizamos termos netos, né, que eles constituam família, que dê continuidade, na verdade, de uma história, né? E as opções sexuais, atualmente, elas às vezes não seguem os mesmos padrões da nossa época, né? Então é muito comum os adolescentes, ou adulto jovem, ou até mesmo o adulto, ter uma opção sexual diferente, talvez, do que eu almejava que ele tivesse.
E aí, às vezes, ele tem todo esse peso da família, ele sabe o que a família deseja, ele sabe, de repente, ele recorda da mãe falando: filho, nossa, eu quero que você estude, eu quero que você case, eu quero que você constitua família, eu quero ter netos. E aí ele tem uma escolha que, de repente, ele escolhe uma outra opção sexual e, além de escolher uma outra opção sexual, escolhe não ter filhos. Então isso é muito complexo. Às vezes esse sujeito, ele não dá conta de enfrentar, de assumir para esses pais que não é isso que ele deseja, que ele está fazendo uma outra escolha. E aí o que o sujeito encontra como uma solução para resolver aquele problema? De repente, se matando. Porque se eu não consigo suprir as necessidades, não necessidades, mas os desejos das pessoas que estão ali por detrás de mim, as pessoas que estão ali ao meu redor, não faz sentido eu viver. Porque eu já sei o que eu quero da minha vida. Eu já tenho a minha escolha, a minha opção sexual. E aí, como que eu vou fazer com tudo isso? Agora eu queria que você comentasse de um outro tópico. Quando nós falamos do conflito de gerações, onde os pais se posicionam como aqueles que viveram momentos mais responsáveis, viveram uma vida menos privilegiada de recursos, não é? E por isso se consideram pessoas mais fortes. Não é? E aí quando se deparam com um adolescente sensível, não é? Incapaz de lidar com suas frustrações, esse pai fala: poxa, esse filho é muito frágil, esse filho é muito fraco. Não é? O que a gente pode relatar desses conflitos de gerações, dessas diferenças significativas que existem, né, entre esses públicos de diferentes idades? Quando dizemos sobre isso, é muito comum de ocorrer, né? Porque se trata de gerações diferentes, né? Mas esta fragilidade, na verdade, é um viés, é um olhar. Porque às vezes aquele adolescente, ele está tão preparado para enfrentar alguns problemas que o pai não consegue enfrentar, que os pais têm muita dificuldade, mas de repente o que o pai espera que o adolescente esteja preparado para enfrentar, ele não está. É muito comum, eu acredito que um exemplo muito prático desta questão são as questões tecnológicas. O adolescente, ele tira de letra, é tudo muito fácil, ele enfrenta essas questões assim, de uma forma muito natural. E às vezes o pai tem maior dificuldade do mundo, né? E aí a gente muda o viés. Então, quem é frágil, quem precisa de auxílio, Então, essa visão, ela é muito complexa. E assim, a escuta, ela é determinante. Né? A escuta, na verdade, a gente consegue identificar o que aquele sujeito está pensando, o que aquele sujeito está sentindo. Porque às vezes eu quero colocar o meu filho, eu quero que ele faça inglês, eu quero que ele faça espanhol, eu quero que ele pratique uma atividade física, eu quero que ele seja o melhor aluno da escola, eu quero que ele seja destaque em tudo. Mas espera aí, será que eu consigo ser destaque em tudo? E será que eu estou escutando este sujeito? Porque às vezes esse sujeito está falando: pai, eu não quero fazer faculdade. Eu quero trabalhar com outras coisas. Eu quero levar a vida com outro formato. Mas o pai, ele muitas vezes impõe essa condição para esse sujeito. E aí esse sujeito, ele não consegue enfrentar esse pai. E aí o que ocorre? O pai
Nossa, eu faço o melhor para o meu filho. Você faz o melhor, sem sombra de dúvida. O melhor para você. O melhor que você acredita que vai ser para o seu filho. Mas será que o seu filho, na verdade, está recebendo o melhor? É isso que ele deseja? Porque é um resultado fracassado. Se você investe naquele sujeito que não quer ser investido, é de fato um fracasso. Tanto um fracasso para esse pai, quanto um fracasso para esse sujeito. Isso gera muito sofrimento psíquico. E quando você fala aí, né, dessa diferença ou dessa incapacidade de compreender o que de fato tem valor para o meu filho, porque eu posso fazer uso da minha ótica e não da ótica dele. Como que eu posso avaliar, diferenciar o que é mimimi, o que é frescura desse adolescente? Como que eu vou saber identificar o mimimi e essa dificuldade exagerada de lidar com a frustração que pode vir a desencadear uma ideação suicida? Quando se trata de ideação suicida, não existe mimimi. Fragilidade é uma coisa, dificuldade de lidar com frustração é uma outra coisa. Ideação suicida é algo muito mais grave. Né? Então, assim, quando eu escuto alguma fala do tipo: se eu não estiver vivo, eu não vou fazer falta, ninguém me percebe, eu não faço a diferença para ninguém, eu sou um peso nessa casa, eu sou um problema para vocês, se eu não existisse, não haveria tantas discussões. Então, a pessoa não está com mimimi. Esse adolescente, esse adulto jovem, ele não está com mimimi. Na verdade, ele está com um sofrimento emocional muito grande e ele está pedindo ajuda. Então, assim, é muito complicado avaliarmos estas questões, porque assim, nós estamos dizendo de sujeitos que cada um possui a sua subjetividade. Partindo do pressuposto da subjetividade humana, eu sou uma pessoa e você é uma outra pessoa. Ah, mas é o meu filho. Eu criei ele, ok, mas não é porque é o meu filho que ele sente da mesma forma que eu sinto, que ele sofre da mesma forma que eu sofro. Porque às vezes eu converso com ele, eu pergunto para ele, mas como são as minhas perguntas? Eu pergunto para o meu filho: filho, como você foi na prova? Ou eu pergunto para o meu filho: você foi bem na prova? Então, na verdade, muitas vezes eu acredito que eu estou perguntando, mas eu já estou induzindo uma resposta positiva. Então, eu não estou dando abertura para que aquele sujeito diga o que ocorreu. A minha própria pergunta induz a ele o que eu desejo. E me fala, como um último ponto desse vídeo, como que os pais podem ajudar seus filhos, né, a partir do momento em que ele identificou esse pensamento suicida? Como que ele pode contribuir? Nós já falamos aqui dessa abertura, do diálogo, mas você daria alguma dica para que os pais possam ajudar seus filhos dentro de um ambiente familiar? Sim, sem sombra de dúvida. Eu vejo que quando esses pais conseguem trazer as pessoas que convivem com esses filhos para dentro da sua casa, ele consegue quebrar uma barreira. Porque muitas vezes este adolescente, ele se comporta de uma forma com os pais e de outra com os amigos. E aí o que acontece? Nós nos relacionamos com o grupo que a gente se identifica.
Então, se eu faço parte de um grupo muito negativo, se eu faço parte de um grupo muito melancólico, de um grupo que acredita que não faz sentido viver, provavelmente eu também me sinto desta forma. Então, às vezes, a forma de se aproximar desse filho é utilizando outras maneiras. Então, vai ter uma pizza. Vamos fazer a pizza na minha casa? Eu faço questão de receber os seus amigos. Eu preciso estar o tempo todo ali com os amigos? Não, nem posso. Porque se eu estiver, eu vou inibir um comportamento real, um comportamento natural. Mas, eu vou montar as pizzas aqui, vocês vão se servindo, e de repente eu vou lá, escuto, converso com um, e aí eu vou aproximando deste adolescente. E aí, o que acontece? Depois, o que eu levantei, o que eu identifiquei, se eu pegar tudo isso e levar para o meu filho, nossa, filho, como que você tem amizade com aquele sujeito? Você viu o que ele fala sobre a vida? Você viu que ele diz que não faz sentido viver? O que eu vou fazer? Eu vou afastar. Tudo que eu tentei através da aproximação, eu na verdade desconstruí. Estou criticando, eu estou julgando. E aí esse adolescente, o que ele vai acreditar? Opa, realmente não faz sentido eu viver. Porque olha, em qual família que eu faço parte? Essa família nunca vai me aceitar. Mirela, que pena. Estamos encerrando mais este vídeo e eu gostaria de agradecer a sua contribuição na construção deste curso. Sabemos que é um tema de extrema relevância para famílias, pais, adolescentes, né? E eu quero aqui deixar o meu muito obrigado por sua contribuição. Eu que agradeço, né? Espero ter contribuído de alguma forma para as pessoas que estão nos assistindo. Sem dúvida, contribuiu bastante. Bom, encerramos aqui mais este vídeo. E eu convido você a prestigiar os demais vídeos que estão na sequência deste curso intitulado como Além do Setembro Amarelo. Até mais!